Começa agora o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Olá, estamos de volta com o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. E hoje vamos dar continuidade ao capítulo 11 do livro 2º de O Livro dos Espíritos, que trata dos 3 reinos: reino mineral, reino vegetal e reino animal. E hoje nós vamos para a questão de número 596, tratando do tema os animais e o homem. Mas antes de iniciarmos, quero dar as boas-vindas a você que nos acompanha pelos canais da Comunhão Espírita de Brasília e dar as boas-vindas também ao meu amigo Alcir Almeida para mais um programa. Almeida, seja bem-vindo. Obrigado, Ricardo. Obrigado a cada um de vocês que nos acompanham pelas mídias sociais da Comunhão Espírita de Brasília. É sempre uma alegria estarmos aqui, é sempre uma alegria compartilharmos esse estudo com cada um de vocês. Gostaram? Deixem o seu like. Não gostaram? Deixem o seu dislike e também a sua crítica. Mas não esqueçam de divulgar esse trabalho se você acha que ele merece ser divulgado. Tá certo? Que essa mensagem possa ser distribuída a cada vez mais pessoas, que serão mais pessoas a nos ensinar a melhor forma de interpretar a sabedoria do livro. Obrigado. Almeida, a questão 596 de O Livro dos Espíritos pergunta: de onde vem a aptidão de certos animais para imitar a linguagem do homem? E por que essa aptidão se encontra antes nas aves e não no macaco, por exemplo, cuja conformação tem mais analogia com a sua? Interessante isso, né? Porque a pergunta está colocando justamente para vem cá. Por que a ave tem mais facilidade de imitar o ser humano do que os próprios símios? Que tem uma certa aproximação de forma. Cujo DNA deles é tão próximo ao nosso, acima de 96%. Olha só. Né? E as aves estão mais distantes disso. Estão mais distantes. A resposta do Livro dos Espíritos é bem clara, é bem direta, não há grandes elucubrações. É simplesmente, no caminho longo da evolução, algumas aves desenvolveram um aparelho fonador que consegue imitar os nossos sons. É só por isso. Não tem nada além disso, não tem nenhum mistério envolvido, nada disso. E é exatamente essa a resposta, Almeida. Conformação particular dos órgãos da voz, secundado pelo instinto de imitação. O macaco imita os gestos e certas aves imitam a voz. É interessante isso, né? Tem animais que ficam simplesmente imitando, né? As aves, em especial, elas tentam reproduzir os sons que elas ouvem. O que eu quero dizer com isso? Um canário criado aqui no Cerrado, ele vai imitar as aves que ele está ouvindo aqui no Cerrado. Um canário que, digamos que fosse nascido de um ovo da mesma ninhada, né, 2 ovos, e fosse criado lá sei lá, um lugar tropical aí qualquer, lá na Ilha Galápagos, ele imitaria as aves de lá e acabariam fazendo sons diferentes. Mais cedo ou mais tarde. Eles não vêm com som pré-programado, não. Eles não têm um pré-programação? Não. Ele vem com algumas inclinações, mas eles imitam. O cantar é diferente de acordo com o... Isso. Bacana, não sabia disso. Inclusive, o primeiro que pesquisou isso aí foi o próprio Darwin. O próprio Darwin, lá atrás, quando ele foi fazer a viagem dele no Beagle, ele começou a perceber essas coisas. Né? Aves parecidas, em ilhas diferentes, tinham cantares diferentes. Bacana. Né? É muito legal isso. Bom, mas o que nos interessa aqui é dizer... Espírito de imitação. Que é apenas uma imitação, não é que a ave... Tem uma habilidade a mais. Não, nada disso. Nada disso.
Então vamos para a questão 597, Almeida. Visto que os animais têm uma inteligência que lhes dá uma certa liberdade de ação, há neles um princípio independente da matéria? Certamente. Ou seja, é aquilo que a gente vê de maneira geral, as pessoas perguntando, os animais têm uma alma? Até vou fazer uma pergunta. Você já deu spoiler, porque essa pergunta vem em seguida. Os animais têm um espírito? Olha, vamos ficar no simples, né? Vamos no básico por enquanto, para não dar spoiler. Na natureza, nós temos o Pai Eterno, Criador de tudo. Nós temos o princípio inteligente. E nós temos o princípio material, fluido, cósmico, universal, como assim o denominou Kardec. Né? Então, eu vou responder não o que você perguntou. Tá certo. Eu vou perguntar aquilo que é para não dar nó na cabeça dos outros. Os animais têm um princípio inteligente. Ponto. O nome que a gente vai dar, a gente conversa depois. Então tem algo além do material. Tem algo além da matéria, existe um princípio inteligente além da matéria atuando ali. E aí dentro dessa pergunta tem uma subpergunta, e agora você vai ter que responder. Esse princípio... Você não vai ler a resposta dessa primeira? Ah, é verdade, Almeida. Mas a resposta foi exatamente o que você disse. Sim, tem um princípio inteligente, independente da matéria, e que sobrevive ao corpo. Né? Então, aquela ideia de que o animal morreu, acabou tudo, também não. Tem algo nele que sobrevive. Isso. E agora, já pegando aí a dica, vamos ficar por aqui, porque mais na frente nós vamos falar para onde vai esse princípio inteligente, etc, etc. Bom, mas dentro da 597 tem uma subpergunta que é exatamente essa. Esse princípio inteligente que os animais têm é uma alma semelhante à do homem? Olha... essa é a diferença, né? Essa é a diferença. É uma alma, mas é semelhante à do homem? É um princípio inteligente. Uhum. É um princípio inteligente, mas é semelhante ao princípio inteligente que move o homem? Aí, perfeito. Aí eu recomendaria, quem quer se aprofundar, leia o livro Evolução em Dois Mundos, que já citamos nesse capítulo várias vezes. Várias vezes. Né? Ao ler o livro, você vai perceber que, assim como os nossos corpos evoluem, né? Nós já fomos o Pitecantropos, o Australopithecus. Já fomos cabeludos demais. Né? Pois é. Perdemos andávamos com muito mais dificuldade em cima de duas patas. Era mais cômodo andar com as quatro patas, com as quatro patas no chão. A gente demorou, né? A coluna a ficar reta, a poder ficar ereta, a conseguir andar de duas patas, a correr. Os caninos pontiagudos que perdemos. Sim, que perdemos. Tudo isso é um equilíbrio entre a evolução material e a evolução do outro lado. Desse princípio espiritual. Desse princípio espiritual, desse princípio inteligente. Então, se você pergunta, é tudo princípio inteligente? Sim. Seja no animal, seja no ser humano. Agora, é muito diferente. Sem dúvida. Do mesmo jeito que o corpo é diferente de uma ave, de um símio e de um ser humano, os princípios inteligentes são diferentes. E por serem diferentes, nós costumamos dizer que o ser humano tem espírito, né? O animal só tem um princípio inteligente. É verdade. Né? Só para não complicar, tá, gente? É só para a gente ter uma ideia mais clara, né, Almeida? Se você chegar no jardim de infância, lá na primeira série, quem são aquelas crianças? São alunos. Se você chegar lá no pós-doutorado, o que são aqueles homens lá? São alunos. Tudo é aluno. Mas não dá para comparar os alunos da primeira série com os alunos lá do doutorado. Assim como se você chegar numa horta e ver um monte de pezinho de alface, também são alunos. Estão ali. Estão aprendendo a viver. Exatamente, Almeida. E a resposta? Eu vou repetir a pergunta. Esse princípio que tem os animais é uma alma semelhante à do homem? E a resposta diz, é também uma alma. Se quiser chamar dessa palavra.
Isso depende do sentido que se dá a essa palavra. Ela, porém, é inferior à do homem. Há entre a alma dos animais e a alma do homem tanta distância como entre a alma do homem e Deus. Essa resposta aqui ela é bem emblemática. Ela é bem emblemática. E se a gente não fizer esse considerando inicial, né, ela fica confusa. Fica confuso, Almeida. Num É primeiro verdade. momento. Mais alguma coisa? Eu acho que não. Eu acho que está claro, Essas né? perguntas hoje são mais tranquilas. Eu acho que está claro, é. Uhum. Então vamos para a questão 598. A alma dos animais conserva depois da morte sua individualidade e a consciência de si mesma? Aí agora está chegando naquele ponto. Começamos a ficar em questões boas. E aí, a alma dos animais depois da morte mantém a sua individualidade, mantém a consciência de si mesma ou isso se perde, cai num poço lá, num oceano. Num oceano comum? E aí, Almeida, o que Olha, você nos diz? Essa resposta antes precisa da gente... Aí sim a gente precisa começar a conversar, né? E aí eu faria uma pergunta anterior. Um cãozinho que você tem em casa, ele tem consciência que ele é um cãozinho? Eu acho que não, né, Almeida? Não. Tem O não, gato que você tem em casa, aliás, o gato que você mora na casa dele, porque o gato tem esse negócio. O gato, ele se sente o dono da casa, né, cara? A pergunta é, o gato tem consciência que ele é gato e que você não é? O gato sabe que você que é o dono da casa e não ele? Não, ele tem certeza que o dono é ele. Né? E podemos fazer essa pergunta para o cavalo. Aquele cavalo que você monta, ele sabe que ele é cavalo? Não. Né? Existe um... Em ciência, uma palavra é senciente. Senciente. Senciência é a capacidade do ser se perceber como alguém que faz parte de um universo, mas é distinto desse universo no qual ele está inserido, né? E nesse particular, os únicos seres sencientes na natureza do globo terrestre somos nós, seres humanos. Seres humanos. Um golfinho é tão inteligente, tão espertinho? Não. Ele não sabe que ele é golfinho. Ele sabe que ele nada, ele sabe que ele tem fome, ele pega peixe. Ele não tem noção que o peixe é outro ser vivo. Ah, mas mexe. Você acha que ele percebe isso? Não. Né? Sencientes somos nós, seres humanos. Então, o animal, ele não sabe que ele é ele nem quando está vivo, muito menos quando está desencarnado. De uma maneira tal, a consciência dele é difusa, diluída, que ele não percebe que passou para o outro lado. Ele continua vivendo, né? A gazela foi pega pelo leão, o leão abocanhou, quebrou o pescoço dela, matou e se alimenta, como é normal. A gazela continua correndo. E ela continua achando que está viva e está correndo e está fugindo do leão. E da mesma forma, quando volta a ocupar um corpo, outro corpo, é a mesma vida que está seguindo na cabecinha dela. Ela também não vai perceber se... Não tem, né? Agora, respondendo a segunda parte da pergunta, ela se joga num oceano? Não. Ela continua indivíduo. Os animais, vou deixar isso bem destacado, os animais desencarnam, assim como nós, e mantêm a sua individualidade. Mas não a consciência. Não a consciência. Não tem consciência disso. Não. E aquela história, né? Se não tiver algum, e nós sabemos que existem, né? Espíritos mais elevados que conduzem, senão o cachorrinho seu que você tanto ama desencarnava e continuava ali em volta de você o tempo todo, não entendendo por que você não interage com ele. A exemplo do que muitos de nós seres humanos fazemos. Verdade, Almeida. Né? Verdade. Então, quando a gente desencarna e não percebe que a gente desencarnou, que a gente continua no ambiente que a gente ama e a gente não desapega, a gente está demonstrando a nossa animalidade. Né? Então, respondendo objetivamente à pergunta, a alma dos animais conserva a sua individualidade? Conserva, ele continua sendo um único ser, mas ele não tem consciência de eu, nem antes e nem depois. É exatamente isso que diz a resposta, amigo. Então é isso. Bacana. Questão 599.
A alma dos animais tem a escolha de se encarnar em um animal antes que em outro? A gazela morreu porque o leão a comeu. Ela vai encarnar como um leãozinho Aí ela agora. vai dizer, não, eu não quero encarnar como gazela mais não. Não deu certo dessa vez, Quero voltar leão. eu quero voltar leão. A gazela pode fazer essas escolhas, Almeida? Não, não pode. Gente, acabamos de falar do Evolução em Dois Mundos, né? Os nossos perispíritos, eles se desenvolvem, né? Desde as nossas primeiras experiências na matéria. Ele vai se desenvolvendo. Então, se você tentar pegar o perispírito de uma gazela e fazer encarnar num leão, não vai dar certo. Mesmo porque, Vai dar né, um Almeida? nó. Mesmo porque nós sabemos que, assim como no reino hominal, no reino humano, nós temos um degradê enorme de ser, tudo é ser humano, mas nós temos um degradê enorme É aquela história, o Neandertal era humano. em termos de evolução, Era humano. e no reino animal também dessa forma, né? E o princípio inteligente, transitando pelo reino animal, ele vai precisar experienciar inúmeras existências em inúmeros corpos, em inúmeras espécies, até que chegue ao ponto de progredir para o reino humano, para o reino hominal. Como a gente né? já falou lá no início desse capítulo, né? Exatamente, Almeida. Então, enquanto que nós, seres humanos, uma vez tornados espíritos humanos... Não voltamos. Aquela história lá da metempsicose não funciona. mas eu quero dizer outra coisa. Sim. Uma vez que quando nós chegamos nesse ponto, nós adquirimos a liberdade de decidir os nossos caminhos, mas enquanto não chegarmos ao hominal, nós não temos essa opção. A natureza é quem vai determinando os caminhos que o princípio inteligente ou princípio espiritual precisa seguir até chegar no ponto da transição para a humanidade, né? Então, a gazela não tem escolha. Não. E nem nós, né? Nem nós. Nós não vamos voltar a gazela, nós não vamos voltar leão. Sim, mas nós temos a liberdade de escolher o que fazer, o que não fazer. Sim. Alguns de nós, na espiritualidade, já escolhem o tipo de provas que nós vamos experimentar. Mas nesse sentido que eu ia dizer, não tem como você escolher, não, na próxima encarnação eu quero voltar, sei lá, holandês e nascendo em Amsterdã. Não. É conforme a necessidade, conforme a programação. Se você tiver mérito e essa opção for favorável... tudo bem. Tudo bem, então... Mas eu quero nascer em Amsterdã só porque lá é mais frio e eu não gosto do calor do Brasil. Não, aí não vai funcionar, não. Você precisa... Você vai ter que encarnar mais um pouquinho experimentar aqui no tropical. No tropical, né? De preferência lá no interior do Nordeste. Vamos lá. Então vamos lá, Almeida. A alma dos animais tem a escolha de se encarnar em um animal ou em outro? E a resposta é não. Como nós falamos, eles não têm o livre-arbítrio. Eles não podem fazer essas escolhas. Eu fiz questão de fazer essa observação do Amsterdã, porque alguém pode ler, não, a alma do animal não tem o livre-arbítrio. Sim, nós temos. Mas você não fica escolhendo onde você vai encarnar e como você vai encarnar com essa... E é bom até reforçar isso, né, Almeida? O André Luiz, ele deixa isso de forma muito clara. Sim. Há espíritos humanos desencarnados que sequer têm a opção se vai reencarnar ou não. É agora. Eles simplesmente reencarnam. É agora. É agora. Outros ainda se discute, não vou reencarnar agora não, vamos dar um tempo. Não, tudo bem, então vamos, né? Outros ainda podem escolher o tipo de prova, outros podem escolher, enfim, as missões que vão cumprir. Tudo isso, deixando bem claro, princípio inteligente animal é uma coisa, princípio inteligente hominal, que é o espírito, é outra coisa. No caso dos animais, a natureza guia 100% de suas decisões. No outro, há aqueles que podem mais, outros que podem menos. E assim segue a vida. Seguimos. Questão de número 600. A alma do animal, sobrevivente ao corpo, está depois da morte em um estado errante, como a do homem? Precisamos retomar o conceito de errante? Não, fica à vontade. Né? Nós já falamos isso em programas anteriores, mas eu fico pensando naquele que chegou aqui agora.
O conceito de espírito errante é o espírito desencarnado entre uma encarnação e outra. Então, por exemplo, um exemplo bem drástico. Jesus, por exemplo, está no estado errante? Não, porque Jesus ele não está no processo reencarnatório. Ele já passou disso. Então, o espírito errante é aquele que está desencarnado, aguardando a próxima encarnação. Só isso. Por favor, Almeida, seu comentário. Pois é, né? O espírito animal, como a gente já está conversando já desde a primeira pergunta deste programa, ele está num estágio evolutivo. Se nós estamos ainda num estágio muito arcaico, muito primitivo, um dos nossos irmãos animais é mais primitivo ainda. É verdade. Eu diria que está antes do primitivo. É antes do primitivo, é pré. É pré-primitivo. É pré. Então, o que acontece? A erraticidade, como bem você descreveu, é aquele espaço entre uma encarnação e outra. Dependendo do livre-arbítrio de cada um e da existência que teve, uns de nós vamos para alguma colônia, outros nós vamos mesmo para umbral, até poder extirpar todas as energias deletérias que nós acumulamos, até poder encontrar um equilíbrio para poder ser acolhido numa casa de repouso, para poder voltar, né? E cada vez mais que se evolui, tem possibilidades maiores de ficar um tempinho maior na espiritualidade. Animal é completamente diferente, né? Por ele ser pré, vamos colocar assim, por ele ser pré, ele não teria nada a aprender estando na espiritualidade. Seria uma perda de tempo. Seria uma perda de tempo. Então, o que é que acontece? Como ele não tem livre-arbítrio, ele não acumula energias deletérias com pensamentos inadequados, Isso, ele não sobrecarregou seu perispírito com vícios, com maldades. Ele não tem nada a espiar. Não tem nada a espiar, não tem nada a extrojetar, né? Então, o que é que acontece? É o que a gente estava falando da gazela. A gazela foi, né, devorada pelo leão, ela continua correndo, opa, vem lá os espíritos de altíssimo escol, recolhem magneticamente aquele perispírito, aquele princípio inteligente, e a primeira oportunidade já o faz reencarnar para continuar a experiência. Por que nós precisamos de matéria? Porque nós somos espíritos primitivos e a nossa sensibilidade é muito grosseira e a gente só adquire experiência vivendo experiências grosseiras. O animal mais ainda, né? Então desencarna e encarna de novo, desencarna e encarna de novo. Isso é quase que ato contínuo, né? Então compreendamos isso como uma regra geral. Quanto mais evoluído o princípio inteligente, mais elevadas são suas necessidades de aprendizado. Chega num ponto, quando começa no reino nominal, que a existência na espiritualidade torna-se necessária para a continuidade desse progresso. Mas entre os animais, não. Ele desencarna e já encarna logo em seguida, rapidamente. Deixa eu ver se eu respondi. Está depois um estado errante? Então ele não tem um período de erraticidade. É verdade. Erraticidade, não. Ele desencarnou, já é recolhido, já encarna de novo. Mesmo porque, Almeida, dentro do conceito de erraticidade, a erraticidade, ela serve também para que o espírito reflita, refaça seus conceitos, suas ideias, de alguma forma, com total livre-arbítrio ou não. Aí você falou a palavra mágica. Porque nós, seres humanos, temos livre-arbítrio. Isso. Os nossos irmãozinhos da não animalidade tem livre-arbítrio. E eu estou falando dos espíritos humanos com total livre-arbítrio ou não, porque alguns vão ter total livre-arbítrio e outros não. Não. Um livre-arbítrio relativo. É aquela história. Quanto mais você abusa do seu livre-arbítrio, mais a responsabilidade lhe tira direito de escolha. Exatamente. E enquanto que o espírito humano tem essas necessidades de um tempinho lá na erraticidade para refazer essas ideias, o animal não, ele não tem nada a espiar, não tem nada a refletir, não tem, enfim. Eu deveria ter pulado para a esquerda e não para a direita. Não vai pensar que aí nisso. o leão não ia me pegar. Imagina se ele vai se preocupar com isso.
Repetindo a pergunta, os animais seguem... Não. A alma do animal sobrevivente ao corpo está depois da morte em um estado errante, como a do homem? E a resposta diz o seguinte, é uma espécie de erraticidade, visto que não está unida ao corpo, mas não é um espírito errante. O espírito errante é um ser que pensa e age por sua livre vontade, sendo a consequência de si mesmo seu atributo principal. A alma dos animais não tem essa faculdade. O espírito do animal é classificado depois da sua morte pelos espíritos que a isso compete e quase imediatamente é utilizado, não tendo tempo de se colocar em relação com outras criaturas. Então, perdão, a gazela que desencarnou porque o alhão a ceifou, ela não tem o tempo lá para reencontrar com a mãe dela, com os irmãos dela na que cidade. saudade, mamãezinha. Não. Bate e volta. Ou seja... Bate e volta é ótimo. A resposta foi bem aquilo que você comentou, Almeida. E a erraticidade foi aquilo que você também muito bem descreveu. Como não existem essas necessidades, não existem essas possibilidades, né, de pensa nisso, pensa naquilo, reavalia, extirpa as energias deletérias. Não existe isso para espírito animal. É verdade. Para princípios inteligentes que estão no estágio animal. Ótimo, Almeida. Eu acho que essas questões elas estão tirando a dúvida de muita gente, porque é muito comum esse tipo de questionamento. Sim, Principalmente com os animais domésticos, né? E aí o meu gatinho morreu, o meu cachorrinho, e aí será que quando eu desencarnar o meu cachorrinho vai estar me esperando lá do outro lado? Provavelmente. Olha, provavelmente ele já viveu umas outras 3 existências até você desencarnar. Até você desencarnar. Almeida, olha só que pergunta interessante. Não se preocupe com o tempo. É isso que eu ia falar. Não se preocupe com o tempo. Os animais seguem uma lei progressiva como os homens? Semana que vem você comenta essa pergunta. Eu senti que a sua língua ficou coçando agora, mas só semana que vem. Muito obrigado, Almeida. Obrigado, Ricardo. Obrigado a cada um de vocês. Até semana que vem. Forte abraço. Grande abraço a todos. Conforme o Almeida falou no início, se gostou, deixe o seu like, o seu joinha. Se não gostou, deixe o seu dislike, mas comente o que você não gostou. E, se possível, se achar pertinente, nos ajude a divulgar a doutrina espírita, nos ajude a divulgar o livro dos espíritos, nos ajude a divulgar a doutrina espírita. Grande abraço a todos e até a próxima semana.